e ele é substituído pela Karen Berger. Que... Então entra Karen Berger na jogada. Karen Berger, que é um dos pilares, na verdade é o pilar do Vértigo, né? É um nome importantíssimo. Ela entra na DC em 1979. Antes do Alan Moore fazer Mãos do Pântano, ela presenciou tudo isso. Ela entra como editora assistente do Paul Levitz. E ela entra por conta de indicação do J.M. Demetrius, cara. Eles eram amigos, assim. Tudo ligado. Tá tudo ligado. Eu falei, no mundo da cultura pop tudo é pequenininho. O J.M. Demetrius indica ela pra ser assistente, né? Pra ser assistente do Paul Levitz. O que ela fazia? Fazer umas coisas administrativas, ficava atendendo ligação, fazendo agenda, meio que secretária dele. Mas ela não curtia super-heróis, ela não era fascinada por quadrinhos. Até por isso o Paul Levitz contrata ela, porque ele não queria uma pessoa babando o ovo e enchendo muito o saco. Ele não queria um nerd dos cómics. Só que ela começa a se descobrir uma apaixonada, começa a se interessar muito por narrativa, por como contar uma história em quadrinhos. 6 meses depois dessas atividades de escritório meio chatinhas, ela fala assim, eu tenho vontade de editar também, deixa eu te ajudar a editar também, queria experimentar isso daí. Ele fala, beleza, vamos editar comigo House of Mystery, que era uma das revistas que ele era responsável. Editar juntos, né? Eles coeditam. Ela faz um trabalho exemplar, na próxima ele já fala, quer saber, agora você edita essa revista sozinha. Você passou no teste. Passou no teste. É uma ótima editora, você nasceu pra isso. Nessa mesma época ele começa a escrever Legião dos Super-Heróis, que é um título muito consagrado da DC, e ele editava também. Aí ele fala assim, quer saber, você me edita agora. Aí ela começou a editar o patrão dela. Pensa na responsabilidade. Ela editava o chefe. Aí ela começa a ganhar espaço lá dentro, começa a fazer umas coisas super interessantes, muito por não gostar de quadrinhos super-herói, porque ela começava a permitir e pensar novas possibilidades. Exatamente. E esse lado criativo dela foi super importante. Até que em determinado momento ela já tá editando várias coisas, ela edita a revista da Ametista, ela começa a editar umas outras paradas assim. Tudo tem um relativo sucesso e você percebe uma condução muito cuidadosa dela ali. Aí o Len Wein, na hora que ele sai, ele fala, Karen, acho que chegou a hora, você vai começar a editar o Monstro do Pântano do Alan Moore. E aí, meu Deus, aí ela tá editando a revista mais importante daquele período. Aí tem um movimento que é muito interessante, né? Porque ela raciocina assim, bom, tem um monte de cara fazendo coisa bacana, como na revista War, como na 2000 AD, e tá tudo um oceano de distância, né? Se eu conseguir trazer um cara de lá, será que eu trago mais? Aí a DC manda ela pra Inglaterra. Em 87 ela vai pra lá justamente isso, pra pegar autores, pra conhecer gente, pra descobrir revista, descobrir novos autores e tentar trazer pra DC. Com raciocínio muito lógico, né? Se a Grã-Bretanha nos deu um Alan Moore, talvez tenham mais Alan Moore lá. Mas é que eles começam a perceber que os britânicos estavam fazendo quadrinhos de uma maneira bem diferente do padrão de super-herói. Eles podiam se adequar aos super-heróis, só que apresentar novas possibilidades. Não só isso. Não só isso, os britânicos eles estavam à frente por um motivo essencial. Não existiu o Comic Code. Isso, Ale. Não existiu o Comic Code na Inglaterra. No auge do Comic Code, entre anos 60 e 70, o governo chegou a boicotar os quadrinhos norte-americanos e parar de levar. Boicotar mesmo, por causa do Comics Code. Eles fizeram isso em algum período nos anos 70. Os autores ingleses, eles não vivenciaram o mesmo período que sofreu nos Estados Unidos. Ou seja, as histórias já eram muito mais adultas. Eles tinham outra escola, né? Outro meio de fazer quadrinhos, né? Você pega um Juiz Dredd dos anos 80, você pega o Miracle Man, o que estava sendo feito lá, era muito mais à frente, em termos de temática, do que estava rolando nos Estados Unidos. E aí, qual foi a lógica? Bom, o Alan Moore veio da Warner e veio da 2000 AD. Então eu vou primeiramente nos outros autores dessas antologias. Ela teve o aval da Janet Kahn, que era presidente da DC na época, também, que é um monstro, é importantíssima para a história dos quadrinhos norte-americanos, a Janet Kahn, a gente já falou dela em outras ocasiões, e ela teve o aval da presidente da DC e falou, vai lá mesmo, traz os caras, faz reuniões. O que você achar interessante, traz aqui pra gente que a gente vai avaliar e vai fazer a parada acontecer. Aí ela traz na mala, vamos dizer assim. Uma pergunta, tinha mais gente boa lá? Pouca gente. A galeria que ela traz com ela. Essa galera que o Daniel vai citar é a primeira onda do que hoje é conhecido como a invasão britânica dos quadrinhos, né? Que é crucial pro surgimento da Vertigo depois. Aí ela encontra um roqueiro muito doidão lá, esquisito, completamente maluco, chapado, que é o Grant Morrison. Vem cá, Grant Morrison, vamos fazer alguma coisa com a gente. Aí ela encontra um jornalista, todo jaqueta preta, todo cabeludo, inteligentíssimo, e fala, Neil Gaiman, vem cá, vamos fazer alguma coisa comigo. Alguma coisa. Aí nessa brincadeira ela traz o Peter Milligan também. E o Jaime Delano. Que era amigo do Alan Moore, e na época ele tinha uns projetos de quadrinhos, mas ele era motorista de ônibus, cara. Caraca, Aí o Alan Moore fala, o Jaime Delano é legal pra caramba, vai lá com ele também. Então ela traz essa quatro. E ela acredita muito nesses casos, que é, por exemplo, um dos créditos do Neil Gaiman na época, ele tinha feito a biografia do Duran Duran. Ele era jornalista. Ele tinha alguns livros também. Livros publicados e algumas
coisas nessas antologias, né? Mas nada de expressividade. Então, Ale, mas aí é que tá. Sabe por que ela acredita no Neil Gaiman? Porque o Alan Moore indica ele veementemente. Exato. O Alan Moore é importantíssimo no começo, tanto quanto a Karen Berger. No começo. Sem Monstros do Pântano, nenhuma iniciativa da DC teria sido tomada nesse sentido. Não o Monstro do Pântano e o Watchmen. Por isso que ele é tão importante. Né? Ele é importantíssimo. Aí, quando o Neil Gaiman lê Monstro... O Neil Gaiman não gostava de quadrinho. Aí ele lê Monstro do Pântano, do Alan Moore, lá na Inglaterra, e fala, caraca, quadrinhos também podem ser da hora, né? Ele pira no Monstro do Pântano e ele faz mais ou menos o que você fez. Ele se apresenta pro Alan Moore, ele só não bate na casa dele igual você, ele manda uma carta. Ele descobre o endereço e manda uma carta. Eles ficam amigos. Com um livro que ele tinha acabado de lançar, um livro curtinho, assim. E aí o Alan Moore curte o trabalho do Neil Gaiman, eles se encontram numa convenção e o Neil Gaiman fala assim, eu gostaria de trabalhar com quadrinhos também, me ensine, Alan Moore. O Alan Moore ensina e o Neil Gaiman faz um roteiro. Roteiro esse que ele submete para aprovação da DC. A Karen Berg, na viagem dos Estados Unidos para a Inglaterra, lê o roteiro do Neil Gaiman e liga para ele, gostei muito do que você fez, venha conversar comigo. Na época o Neil Gaiman estava fazendo um quadrinho com o Dave McKean, que era o Violent Case. Isso. E ele fala, Dave, vamos lá, eles querem conversar com a gente. E aí vai. O Dave McKean vai super reticente, falar, isso não vai dar nada. E tal. Não vai dar nada. Mas outra coisa que é muito importante falar desse momento, 86, 87, quando ela vai pra Inglaterra buscar esses caras, era pós-crise das Infinitas Terras. Então a DC tava reiniciando várias fases. Então tinha lá o Superman John Byrne, tinha a Mulher Maravilha do Jorge Pérez, e tinha um monte de personagem totalmente pífio, segundo escalão, que ninguém se importava nada. Existiam aqueles personagens, estava disponível. Então ela viu essa chance aí de reintroduzir esses personagens no universo DC com essa galera nova que estava chegando. E aí, por isso que é a mesma lógica do Monstro do Pântano. O pessoal já está praticamente esquecido e tinha se tornado uma bomba. Se funcionou ali, vai funcionar agora também nesse momento de revitalização de vários personagens.